Louvado seja o nome do Senhor, que Ele seja sempre aclamado sobre toda a sua criação, sobre as nossas vidas, que nós possamos nos alegrar em nosso Deus e saber que Ele é aquele que conduz a nossa vida, que conduz a história, que possamos realmente confiar nas promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Gálatas. O Evangelho segundo Gálatas, capítulo 5. Nós estamos aí prestes a terminar essa carta preciosa que nos fala sobre o Evangelho, que nos fala sobre como Deus nos salva através da cruz de Cristo e que também nos fala como o Espírito Santo de Deus nos santifica para vivermos uma vida de santidade. O tema da nossa mensagem nessa noite é Faça Guerra. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gálatas 5, a partir do versículo 16 até o versículo 26. O Evangelho segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 26. Ouça com fé a palavra de Deus que nos diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa é a palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos ao nosso Deus em oração. Nosso Deus e Pai, graças te damos por teu Espírito em nós. Graças te damos, pois Cristo em nós é a esperança de uma nova criação, de uma nova humanidade. Graças te damos, porque já podemos desfrutar um pouco aqui da realidade futura que vamos viver quando o teu reino de paz, de alegria, de justiça ser finalmente estabelecido plenamente em nosso mundo. Graças te damos, ó Pai, porque não estamos sozinhos, não precisamos lutar contra os nossos pecados com a força do nosso braço, mas nós que estamos unidos em Cristo Jesus, podemos vencer porque Cristo Jesus já venceu em nosso lugar. Nós entramos nessa guerra com a certeza da vitória, porque Cristo Jesus já venceu o pecado, a morte e o inferno em nosso lugar. E quando nós confiamos em Jesus, a vitória de Jesus, todas as graças necessárias para que nós também hoje venhamos a vencer os nossos pecados, são nos doados e dados por meio do Espírito Santo que está em nós. Nós oramos, Deus, agradecidos, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por meio de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é Faça Guerra. E nós veremos três verdades
nesses 11 versículos. A primeira verdade é a guerra sem fim. E eu convido você a ficar com a sua Bíblia aberta e acompanhar o texto junto comigo. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, nós percebemos 3 ênfases. Nós vemos a teologia cristã sendo ensinada, nós vemos Paulo demonstrando através da sua vida como um testemunho vivo daquilo que o Evangelho pode fazer, e agora nessa última parte, nessa última sessão, nós vemos a ética da fé cristã. Em seu livro, A Verdadeira Vida Cristã, João Calvino, no capítulo Autonegação, escreve, preste bem atenção no que ele diz: se não nos pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor, devemos fugir daquelas coisas que lhe desagradam e processar nossas obras e nossos feitos com tudo o que o Senhor aprova. Se não nos pertencemos, não temos que buscar a satisfação dos apetites de nossa carne. Se não nos pertencemos, então esqueçamos-nos de nós mesmos e de nossos interesses, o quanto nos seja possível. Pertencemos a Deus, portanto, deixemos de lado nossa conveniência e vivamos para Ele, permitindo que sua sabedoria guie e domine todas as nossas ações. Querido, João Calvino não foi apenas o teólogo da predestinação. E quando nós pensamos nessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina da eleição, nós achamos que Calvino só falou sobre isso, mas Calvino é conhecido como teólogo do Espírito Santo. Quando nós lemos os escritos de Calvino, nós vemos um homem dobrado diante de Deus, que entregou a sua vida para a glória de Deus. Nós vemos um homem que estava em guerra constante contra o seu pecado, contra a sua vontade, e se entregando inteiramente a Deus. Quando nós olhamos para a vida desse homem de Deus, nós vemos esse homem exatamente entregue ao seu Deus, e esse é o chamado para mim e para você. A primeira verdade que nós vemos no nosso texto é que existe uma guerra sem fim. E essa guerra não existe neutralidade, não tem como você fugir dessa guerra. Há um confronto, há uma tensão entre a carne e o Espírito, entre o Espírito do Senhor, a vida de Deus, e a nossa carne, os desejos da nossa natureza caída. Há uma luta sem fim, interminável, entre o Espírito de Deus e a nossa carne. Paulo, irmãos, afirma que há uma oposição ferrenha acontecendo. Em qual guerra estamos envolvidos? Qual é a guerra, irmãos e irmãs, que desde o Gênesis vem acontecendo? Paulo fala sobre a satisfação da nossa própria carne. Há uma guerra em curso. E aqueles, irmãos, que são realmente chamados por Deus, aqueles que são regenerados por Deus, recebem em si um novo coração e um novo espírito. E além disso, nós somos santificados real e pessoalmente através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus que agora habita em nós. O domínio do pecado é destruído e todas as corrupções mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Quando nós recebemos a nova vida de Deus, em nós acontece aquilo que nós chamamos de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essa santificação, essa guerra em nossas vidas, ainda imperfeita, essa guerra que nós travamos, ainda, irmãos e irmãs, muitas vezes nós somos derrotados, muitas vezes nós nos encontramos encurralados, como numa guerra sem saber o que fazer. E embora nessa guerra, irmãos e irmãs, prevaleçam ainda pecados em nós, pela eficácia do Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer, porque a parte regenerada agora luta contra a parte caída, e de glória em glória nós vamos sendo aperfeiçoados na santidade e no temor de Deus. Há uma guerra que todo discípulo de Jesus enfrenta. Uma guerra entre a nossa natureza regenerada e a nossa natureza caída. E como Lutero, com o seu amor, bem afirmava: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo,
mas o infeliz sabia nadar, e agora preciso matá-lo todos os dias. É isso, irmãos, que chamamos de santificação. Se você crê em Jesus Cristo, se você recebeu Cristo como seu Salvador, você não pode ser mais justificado ou menos justificado diante do Senhor. Você não pode ser mais salvo ou menos salvo, mas eu e você podemos ser mais santos ou menos santos. Há uma guerra entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Há em nós ainda impulsos da velha natureza, mas há também em nós, irmãos e irmãs, uma nova natureza que luta ferozmente contra aquela caída. Esse é o Espírito Santo de Deus em nós. Essa guerra não é eu e você contra o nosso pecado, mas nessa guerra é o Espírito de Deus contra ele. Diante dos nossos pecados, nós somos fracos e facilmente levados a ceder. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, o próprio Deus, nos une a Cristo Jesus e concede a mim e a você a graça santificadora que nos leva a vencer essa guerra. É por isso que no nosso texto Paulo afirma, olhem no texto: vivam no Espírito, sejam guiados pelo Espírito. O que é viver no Espírito? O que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Assim, irmãos, como uma grande cidade precisa de defesa, assim como pessoas precisam de alimento, Cristo Jesus nos farta, nos alimenta com todos os recursos necessários para a eterna salvação das nossas almas. Cristo nos mune com toda a força necessária para sermos indestrutíveis contra as investidas dos inimigos espirituais. Do que concluímos? Cristo reina para nós mais do que para Ele mesmo, e isso interna e externamente, a sorte que refeitos, até onde Deus sabe ser-nos conveniente dos dons do Espírito, somos por natureza desprovidos de qualquer graça. Mas Cristo, através da sua vitória, dá a nós todas as graças necessárias para vencermos o pecado a cada dia. Calvino escreve em seu livro A Verdadeira Vida Cristã: ora, Cristo nos arma e nos equipa com o seu poder, nos adorna com a sua beleza, nos cumula com suas riquezas. Tudo isso nos serve grandemente para nos gloriarmos e sentirmos tanta confiança que pelejemos intrepidamente contra o diabo, o pecado e a morte. Querido, ser guiado pelo Espírito, viver no Espírito, é viver essa realidade de que unidos com Jesus, a sua vitória passa a ser a nossa vitória. Unidos com Cristo, não há como separar-nos e não há como nessa guerra não entrarmos para vencer. É o Espírito de Deus em nós que nos une a Cristo Jesus e que nos dá a sua vitória. Pelo Espírito Santo de Deus em nós, eu e você somos desafiados e guiados a termos o caráter de Cristo. Isso, irmãos, é algo sobrenatural, porque a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. E nós vemos o próprio Evangelho também em nossa santificação. Porque a ordem de Deus, sejam santos, lutem contra o pecado. Mas essas ordens, esses imperativos do Senhor são baseados na verdade do Evangelho, de que nós podemos ser santos, porque Deus é santo. Nós podemos derrotar o pecado em nossa vida, porque Cristo já venceu em nosso lugar. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós fazemos coisas surpreendentes, como perdoar aqueles que nos fazem mal, como andar a segunda milha, como oferecer a outra face, como negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus no caminho do discipulado. Nessa guerra, irmãos e irmãs, nós ficamos surpresos até mesmo com as nossas reações, porque o Espírito Santo de Deus nos move a ter atitudes que Cristo Jesus fabrique e multiplique e desenvolve em nosso coração. Mas nós vemos uma segunda verdade.
Observe entre os versículos 18 e 21. Nessa guerra, irmãos, nós podemos perder algumas batalhas, porque Paulo nos fala sobre as obras da carne. E nessas obras da carne, o apóstolo Paulo aborda 4 áreas das nossas vidas. Paulo vai falar da nossa sexualidade, Paulo vai falar da nossa religiosidade, Paulo vai falar da nossa vida em sociedade e, por último, Paulo vai falar sobre os prazeres dessa vida. Paulo usa essa lista das obras da carne para mostrar que todos nós, como seres humanos, estamos, irmãos, inseridos nessas obras. A primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que eu e você somos seres sexuais. E Paulo vai falar que as obras da carne que distorcem a boa criação de Deus é imoralidade sexual, é impureza e libertinagem. Queridos, o sexo não foi criado pelo diabo. Eu lembro há muito tempo atrás, no primeiro ano do ensino médio, que a minha professora de artes dizia que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque eles tiveram uma relação sexual e o fruto proibido seria o ato sexual. Mas isso não é verdade, porque a nossa sexualidade foi criada para a glória de Deus. Deus nos fez como seres necessitados dessa virtude, dessa prática. Mas aqui, irmãos, Paulo fala da corrupção dessa boa obra de Deus. Deus nos fez para viver a nossa sexualidade para a sua glória. Mas devido à queda e à separação do Senhor, essa área de nossas vidas foram afetadas. É por isso que nós vemos tantas pessoas confusas em nossa sociedade, não sabendo direito quem são. É por isso que nós vemos pessoas se entregando a práticas tão terríveis de sexualidade. É por isso, irmãos e irmãs, que nós vemos o tráfico humano. É por isso que nós vemos um mercado negro, um mercado sujo, um mercado feio de corrupção nessa área, porque as pessoas estão correndo atrás disso. As pessoas longe de Deus estão tentando saciar o vazio em tantas coisas vazias. E a pessoa não para, e quando ela vê, ela está dominada por aquilo. Nós não precisamos ir tão longe, irmãos e irmãs. Olha ao seu redor, na música, na TV, na internet. Pessoas são consumidas e descartadas. Essas obras criam fantasias na cabeça das pessoas e as tiram da realidade. É normal, é o que mais ouvimos por aí, mas não, cristão. Se você quer viver um prazer de verdade, viva o sexo dentro da vontade de Deus e para a glória de Deus. E Deus estabeleceu o casamento para que eu e você vivêssemos essa coisa tão maravilhosa que Deus, ao nos criar, nos deu para desfrutar também da sua presença e para a sua glória nessa relação. Se nós queremos viver realmente satisfeitos na nossa vida sexual, nós devemos fugir dessas coisas e viver o padrão de Deus para essa área da nossa vida. Mas Paulo fala de uma segunda coisa. Paulo fala sobre a nossa religiosidade. E observe no texto, Paulo fala sobre idolatria e sobre feitiçarias. E uma segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos e irmãs, nós somos seres religiosos. Deus nos criou para um relacionamento com Ele, mas na queda isso também foi afetado. Nós continuamos sendo seres religiosos, mas agora longe de Deus. Nós tentamos satisfazer essa falta, esse vazio em idolatria e feitiçaria. Se você é crente ou se você é ateu, não há como fugir dessa realidade. Nós fomos criados para adorar a Deus. E quando nós não adoramos a Deus, nós vamos fabricar algum Deus e algum ídolo para a nossa adoração. Há uma famosa frase conhecida, que há no coração humano um vazio do tamanho de Deus. E existem pessoas que se dizem não religiosas, mas que buscam em tantas superstições, em tantas religiões da natureza, religiões impessoais, uma tentativa de encontrar sentido para a sua vida. Não há como negar,
eu e você somos seres religiosos. Deus colocou em nós a semente da eternidade, mas por causa do pecado, nós tentamos acertar no Criador, mas acertamos em nosso próprio ego, em nossos pequenos deuses. Nós tentamos alcançar a Deus, mas em vez de adorar o Criador, nós adoramos a criatura, como Paulo escreve na sua carta aos Romanos. Somos seres religiosos e a nossa vida também está desvirtuada por causa do pecado. Mas Paulo fala de uma terceira área. Paulo fala que nós somos seres relacionais, nós somos seres que vivemos em sociedade. E aqui, irmãos, é uma coisa que chama a nossa atenção. De todas as obras da carne, a maior lista que o apóstolo Paulo nos apresenta é exatamente essa lista que nos fala sobre os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Paulo fala sobre inimizades, sobre rixas, sobre ciúmes, sobre iras, discórdias, divisões, facções e invejas. E é interessante, irmãos, que a maior lista, e isso está conectado ao texto de Provérbios, que diz que existem 6 coisas que o Senhor Deus odeia, e uma 7ª que Ele detesta. Você sabe quais são as coisas que Deus odeia e a 7ª que a sua alma detesta? E olhe na lista. E essa lista chama a nossa atenção, porque muitas vezes não são os pecados que nós apontamos. Não são os pecados que nós julgamos como os pecados mais graves diante do Senhor. O texto diz: as coisas que Deus odeia e a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Essas são as coisas que Deus detesta no campo dos relacionamentos. E eu peço para você parar um pouquinho na sua lista de pecados, que todo cristão e crente faz. Esse pecado é mais grave, esse é menos grave. Geralmente os nossos pecados não estão nessa lista. Olhe para isso que Paulo está dizendo, e o livro de Provérbios está dizendo, e mude a sua lista do que é pecado e o que não é pecado. Porque Jesus nos ensinou que aquele que apenas chega para o seu irmão e diz seu tolo, já é réu do inferno. Jesus nos ensinou que aquele que apenas aponta o dedo para o seu irmão, já é condenado por isso. Paulo fala, irmãos, dessa área que talvez é a área dos pecados intocáveis. Dos pecados que nós cometemos sem perceber. Nós olhamos muitas vezes para a trave do olho do nosso irmão e não vemos o contrário. Nós olhamos para o cisco no olho do nosso irmão e não enxergamos a trave que está no nosso. Qual é o meu maior pecado? Qual é o seu maior pecado? Não o pecado do vizinho, não o pecado da outra pessoa, mas qual pecado a gente trata como um bichinho de estimação que ninguém toca? Essa lista também é maior porque esse é exatamente o problema que os Gálatas estão enfrentando. Aqueles falsos mestres estavam causando inimizades, rixas, ciumeiras, iras, invejas no meio do povo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que todas essas são obras da carne. E por último, irmãos, Paulo lista 2 coisas que apontam que eu e você somos seres que buscam prazer. Paulo fala sobre bebedeiras e festanças desregradas. Paulo termina falando dessas coisas. E no mundo antigo, talvez um dos resquícios que ainda se mantém na nossa cultura é o carnaval. Mas no mundo pagão era carnaval o ano inteiro. Então você imagina um carnaval que durava não 3 dias, mas um carnaval que durava às vezes meses. No mundo pagão, as pessoas viviam em bebedeiras e festas desregradas. E a Bíblia, irmãos, condena a embriaguez e todo excesso de diversão. A Bíblia condena que eu e você venhamos a beber demais ou comer demais, porque isso traz prejuízo a nós mesmos. E às vezes comer demais, beber demais, pessoas que não conseguem lidar com essas coisas,
elas fazem porque estão buscando algo maior. Existem pessoas que se entregam ao alcoolismo como uma tentativa de fugir da realidade. Existem pessoas que vivem de festa em festa porque não querem encarar a sua vida de frente. E Paulo vai nos dizer, irmãos e irmãs, que essas coisas são obras da carne e sempre acabam mal. É por isso que a Bíblia nos recomenda, dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus não só nos salva, mas a graça de Deus também nos educa para andarmos vivendo as nossas vidas para a glória de Deus. E como Paulo termina essa segunda verdade, observe no texto. Paulo termina, irmãos, fazendo uma declaração contundente. Declaro a vocês, como já os preveni, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aponta o fim de se entregar a si mesmo. Paulo fala do fim de se entregar em amor próprio. Aqueles que vivem na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se entregam deliberadamente à sua carne não podem herdar o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado tranquilamente não herdarão o reino de Deus, exatamente porque o reino de Deus não está nelas. E só pode herdar o reino de Deus aqueles que já têm o Espírito Santo de Deus. E se eu vivo, irmãos e irmãs, tranquilamente com o meu pecado, se o pecado não me incomoda, se eu não fico incomodado, isso evidencia que o reino de Deus não começou na minha vida ainda. Porque aqueles que vivem nessa prática tão destrutiva, autodestrutiva, de achar que estão vivendo prazeres de verdade, liberdade de verdade, essas pessoas enganam a si mesmas. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um reino sem música. O reino de Deus não é um reino sem comida e sem bebida, mas o reino de Deus coloca cada uma dessas coisas no seu devido lugar. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós vivemos os valores e desfrutamos da alegria que somente o reino de Deus pode nos dar. Eu termino, irmãos, essa segunda verdade com aquela famosa frase do C.S. Lewis: não se preocupe. Só há duas espécies de pessoas no final: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Nós somos as pessoas que vivem o reino de Deus e dizem, Deus, que a tua vontade seja feita. Ou nós seremos o grupo daquelas pessoas que no final Deus vai nos dar e dizer que a tua vontade então seja feita. Colha o que você plantou. Qual será a resposta que Deus nos dará? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a confiança que desfrutaremos do reino vindouro do Senhor Jesus. Mas Paulo nos apresenta uma terceira e última verdade. Observe entre os versículos 22 e 26. Paulo, irmãos, isso deve chamar a nossa atenção. Paulo fala sobre obras da carne. Mas quando Paulo vai se referir àquilo que o Espírito Santo de Deus faz, Paulo usa o termo fruto. E isso, irmãos, deve chamar a minha e a sua atenção. Enquanto as obras da carne é algo natural a todos os seres humanos, pode parar para pensar, você não precisa se esforçar para pecar. É algo natural à nossa natureza pecaminosa. Nós nascemos escravos do pecado e das suas paixões, mas o fruto do Espírito é algo que eu e você não podemos produzir. Nós não podemos produzir por nós mesmos a vida do Espírito Santo em nós. E esse fruto é como uma mexerica, que é composta por 9 gomos. Quando nós falamos do fruto do Espírito, nós não devemos nos referir a eles como frutas distintas,
mas como se fosse uma mexerica, uma tangerina, sei como vocês chamam aí, uma pocã no Rio Grande assim também. Como se chama a mexerica? Como? Bergamota. Essas coisas aí, o fruto do Espírito é como se fosse uma bergamota, como o pessoal fala aí no Rio Grande do Sul. E cada uma desses gomos é uma das partes que forma um único fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus em nós. E esses frutos, eles descrevem a atitude do discípulo de Jesus para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Observe no texto, nós vamos passar rapidamente por eles. Nós vemos o primeiro trio de virtudes em relação a Deus. E o apóstolo nos fala sobre o amor, a alegria e a paz. Só o amor de Deus, irmãos, só a alegria nele e só a paz que vem dele pode satisfazer o coração humano. O amor é o maior e mais elevado virtude e fundamento de toda a vida piedosa. E essa é uma palavra conhecida por nós. Tem até nome de ministério de dança com esse nome, ágape. E ágape quer dizer amor. O amor sacrificial, o amor doação, o amor que se entrega. E esse amor só é possível quando Deus está em nós. Mas Paulo também fala de alegria. E alegria, irmãos, é contentamento. Alegria não é estar sempre sorrindo. Mas alegria é, a partir do Evangelho, saber que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Como Chesterton afirmou, o contrário do cristianismo não é ateísmo, mas tristeza. O contrário, irmãos, da fé cristã não é ateísmo, mas tristeza. Só podemos ter verdadeira alegria quando o Senhor está em nós. E por último, Paulo nos fala da paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que não depende das circunstâncias. A paz que só tem aquele que tem Jesus no coração. Essa paz, irmãos, não depende das circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo. Essa paz é a paz que vai além de todo entendimento. É a paz que o mundo não pode dar. Paulo também fala e descreve o nosso relacionamento em relação ao próximo. E observe no texto. Paulo fala sobre longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade. E aqui, irmãos, é difícil, hein? Olha no que a gente está entrando. É paciência para aqueles que nos irritam e perseguem. Longanimidade é ter paciência longa, é não perder a ira, é não se entregar à ira. Paulo fala sobre longo ânimo. Paulo também fala sobre benignidade, e benignidade é a nossa disposição em servir de maneira prática e sensível ao nosso próximo. E por último, Paulo fala sobre bondade, e bondade tem a ver, irmãos e irmãs, com sempre ser amoroso, até mesmo com aqueles que não merecem o nosso amor, porque é isso que é amor. Por último, Paulo fala das nossas virtudes conosco mesmo. Observe no texto. Paulo fala sobre fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade tem a ver com ser uma pessoa de confiança. Mansidão é a mesma atitude de Cristo Jesus, de ser humilde, de ser manso e humilde de coração. E por último, Paulo nos fala sobre o domínio próprio, não agir por impulso ou sem pensar, seja em relação aos outros, ou seja até mesmo em relação a uma compra que você vai fazer. Domínio próprio. Queridos, essas três áreas em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos revelam que para ganhar essa guerra nós precisamos cultivar a vida do Espírito que já está em nós. E é por isso que Paulo fala no versículo 24, observe o texto, sobre crucificar a carne.
E crucificar a carne não significa ser duro com você mesmo. Crucificar a carne não significa dizer por si mesmo não ao pecado. E crucificar a carne também não é um chamado para negligência e irresponsabilidade. Mas quando Paulo fala crucificar a carne, Paulo está falando sobre uma contínua e diária necessidade de matar a nossa velha natureza. Mas olhe bem para isso, irmãos. Como matar o velho homem? Como crucificar a nossa carne? E Paulo não vai dizer, esforce o máximo que você conseguir. Mas Paulo nos dá uma garantia. Observe no texto, Paulo diz, vocês já vivem no Espírito. Vocês já estão unidos com Cristo. Agora andem também no Espírito. Paulo está dizendo que nós já temos a graça que nos leva à santidade de vida. Paulo está dizendo que nós não somos nós que vencemos o pecado, não somos nós que criamos esses frutos, mas Cristo em nós faz com que isso aconteça, e a morte de Jesus se torna a nossa morte, a ressurreição de Jesus se torna a nossa ressurreição. É por isso que Paulo em Romanos escreve, assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Queridos, quando nós éramos controlados pela natureza humana, pelos desejos pecaminosos que atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos, mas agora que fomos libertos da lei, morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Nós podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito Santo. Queridos, eu e você que me conhece, eu que te conheço, nós sabemos que nós precisamos desenvolver em nós, à medida que o Espírito Santo nos ensina, existem áreas das nossas vidas que precisam de transformação. Existem pessoas que são impacientes, existem pessoas que não têm domínio próprio, existem pessoas que vivem tristes sem a alegria de Deus, existem pessoas que não vivem a paz que Deus dá, existem pessoas que são impacientes, existem pessoas que nós conhecemos que muitas vezes precisam ainda de uma intervenção de Deus na sua vida. E como isso é possível? Isso só é possível quando o Espírito Santo de Deus está em mim e está em você. Isso só é possível vencer essa guerra quando o Espírito Santo de Deus em nós luta contra a nossa velha natureza e vence essa velha natureza. Eu termino, irmãos, com um trecho de um livro que eu recomendo que você leia. Eu sempre falo de C.S. Lewis, leia as Crônicas de Nárnia para o seu filho, isso vai fazer toda a diferença. Apresente esse mundo mágico, porque esse mundo mágico tem muito a ver com a fé cristã. E nesse livro, Viva como um Narniano, numa das partes o autor diz o seguinte: mas a luz de Aslan não liberta só dos pesadelos e ilhas negras. Aslan, com o luar brilhando em torno de si numa noite sem lua, desfaz o dragão em um jovenzinho insuportável. A visão do enorme leão, brilhando como se estivesse à luz do sol e não no crepúsculo, liberta Edmundo e Cáspian da ganância e da disputa mortal na ilha das águas de ouro. Ver o rosto radiante e o rugido de Aslan no livro mágico mata a vaidade e o desejo cobiçoso de Lúcia por beleza física. E o rosto dourado do leão censura e humilha a teimosia e o orgulho de Cáspian, que com uma postura digna do seu tio tentou abandonar seu posto de rei em busca de aventuras particulares. Em todos esses exemplos, a visão do leão radiante e resplandecente produz arrependimento e restauração, dissipando as trevas do pecado e da desobediência. Em Aslan está a luz, e a sua luz
é a luz dos homens, resplandecendo nas trevas, impossível de ser vencida. Como Jesus, Ele é a luz do mundo. Em outro belo trecho dos escritos do apóstolo João, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o leão de Judá, que espalha a luz de sua juba, aquele que com uma simples frase responde a Edmundo quando este pergunta se ele também está em nosso mundo. Estou. Queridos, eu e você podemos vencer o pecado em nossa vida, porque Cristo está em nós. E Cristo Jesus é a esperança de uma nova vida. Cristo Jesus em nós é aquele que dissipa os pecados e traz arrependimento e restauração. Partindo para o final, irmãos, 3 aplicações para a nossa vida. A primeira pergunta: como está a sua guerra? Se você é cristão, você está numa guerra sem fim. A vida cristã não é como um cruzeiro marítimo, mas a vida cristã é como um tanque, um navio de guerra, um confronto entre a nossa natureza e o Espírito que vive em nós. Por isso, irmãos, a santificação é obra de Deus em nós. E eu e você devemos crescer em santidade. Se antes eu era muito mentiroso, agora eu tenho que ser menos mentiroso. Se antes eu era muito impaciente, agora eu tenho que ser menos impaciente. Se antes eu quebrava tudo, eu era violento, agora eu não sou mais. Porque à medida que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, o pecado vai sendo cada vez mais diminuído. Como está a sua guerra? O seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não são os seus amigos. O seu inimigo não é a sua irmã ou a sua sobrinha que te tira do sério. O seu inimigo não é o vizinho. Nessa guerra, o primeiro inimigo que nós precisamos vencer é o nosso próprio pecado, por meio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, faça guerra contra o seu pecado. Uma segunda aplicação: quais são os ataques do pecado? Muito mais, irmãos, do que falar sobre as obras da carne, aquilo que nós vemos, os ataques do pecado começam no nosso coração. O pecado não é a atitude em si, mas sim por que eu fiz aquilo. O pecado não é em si aquilo que nós vemos, mas o pecado é algo que acontece muito mais em nosso coração. A pergunta não é porque nós pecamos, e sim porque nós fizemos aquilo. Qual foi a motivação? O pecado acontece muito mais interiormente no nosso coração, porque a palavra de Deus é bem clara, que até as nossas boas atitudes são pecaminosas. Até a nossa justiça diante de Deus não passa de trapo de imundícia, porque tudo está manchado pelo pecado. Por isso, irmãos, quais são os ataques do pecado? Olhe para o seu coração. Essa guerra acontece em nosso coração. Mas quais são as armas de defesa? Deus ele não nos manda para essa guerra sem armas de defesa. E Paulo termina nos mostrando no versículo 26. Paulo diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, quais são as armas para vencer o pecado? E sabe qual é a arma? A vida na igreja. A vida em comunidade. Quando Paulo termina dizendo: olha, sem orgulho, sem ficar olhando para o cisco do irmão, sem inveja, se nós queremos vencer o pecado, se nós queremos andar no Espírito, nós devemos viver a vida em comunidade, porque é na igreja que Deus nos transforma, é no meio do povo de Deus, através dos meios ordinários que Cristo deu à sua igreja, que nós somos transformados de glória em glória. É por meio da palavra e dos sacramentos e da oração que nós vencemos o pecado. E à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, à medida que nós participamos da ceia do Senhor, mais e mais nós somos iluminados, convencidos e somos humilhados. E nós tiramos a confiança em nós mesmos e somos atraídos para Cristo Jesus. Se você está lutando contra o seu pecado, e eu sei, você perde muitas vezes. E às vezes você até pensa: nem
mais lutar porque eu só vivo derrotado. As armas que Cristo nos deu estão na sua igreja. Por isso, irmãos, para vencer os nossos pecados, nós devemos viver no meio do povo de Deus. Porque é no meio do povo de Deus que o fruto do Espírito começa a ser manifestado e que as obras da carne também são derrotadas pelo poder da palavra. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento e vamos ao Senhor em oração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós estamos numa guerra sem fim, e essa guerra sem fim é entre o Espírito de Deus e a nossa carne caída. Nós não somos mais escravos do pecado, mas ainda há resquícios do pecado dentro do nosso coração. É por isso que Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo de pecado? Mas nós temos uma esperança, mas graças a Deus que nos dá vida e vitória por meio de Cristo Jesus. É por causa da rude cruz que nós podemos ser transformados de glória em glória. Senhor compassivo, tuas misericórdias me trouxeram a um novo dia. Vão será este dom, a menos que eu cresça na graça, aumente em conhecimento, amadureça para a colheita espiritual. Permita-me nesse dia conhecer-te como és, amar-te supremamente, servir-te totalmente, admirar-te plenamente. Por meio da graça, faça com que minha vontade responda a ti, sabendo que o poder de obedecer não está em mim, mas que somente o teu livre amor me capacita a servir-te. Aqui então está o meu vazio coração, transborde-o com os teus dons preciosos. Aqui está meu cego entendimento, afugente as suas brumas de ignorância. Ó sempre vigilante pastor, conduz-me, guia-me, cuide de mim. Sem teu cajado de restrição, eu erro e me perco. Limite o meu caminho, para que eu não vagueie em nocivo deleite e beba seus fluxos venenosos. Dirige os meus pés, para que eu não seja enredado nos laços secretos de Satanás, nem caia em suas armadilhas ocultas. Defende-me dos ataques inimigos, de circunstâncias más, de mim mesmo. Meus adversários são parte integrante de minha natureza, se agarram a mim como a minha própria pele. Eu não consigo escapar de seu contato. No meu levantar e deitar, eles grudam em mim, eles atraem com iscas constantes. Meu inimigo está no interior da cidadela. Venha com poder onipotente e expulse-o, fira-o à morte e anule em mim, nesse dia, cada partícula de vida carnal. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, cantemos.